Bom, galera, a pedidos, então aqui nós temos uma cabeça óssea. Esse daqui vai ser dividido em calota cranial, crânio, cara. Aqui nós temos o único osso móvel da cara, mandíbula. Vamos deixar separado, que nós vamos falar disso aqui. Imagina que isso daqui foi feito um corte certo. O corte certo deveria ser da glabela até a protuberância occipital externa. Totalmente errado, mas enfim, o objetivo do vídeo é mostrar isso daqui, né? Lembrando que isso daqui é um repasso para a final da anatomia. A final da anatomia é uma prova oral. Tem 3 bolilhas aqui na minha mão. Bolilha que pede cara, uma bolilha que pede crânio externo, outra bolilha que pede crânio interno. Então vamos tratar de mostrar a base endocranial e exocranial. A primeira coisa é saber que essa divisão ocorre para a organização. A parte externa é dividida em 3 zonas por 2 linhas. Uma linha que vai de um cigomático até o outro, de um arco cigomático até o outro. Linha bicigomática. Outra linha que vai de uma apófise mastoides até a outra, bimastoide. Assim a gente divide então em zona cranial anterior, média e posterior. A zona cranial média ela vai se subdividir em 2 triângulos outra vez por uma linha que passa da apófise pterygoides até a apófise mastoides. Fica mais ou menos assim. Do outro lado a mesma coisa. Aí a gente subdivide então num triângulo anterolateral e posteromedial. A divisão da parte interna é totalmente diferente, começando que aqui são fossas e não zonas. Dividimos em fossa cranial anterior, média e posterior. Os limites são alas menores do esfenoides, penhasco do temporal, anterior, média e posterior. Bom, vamos tentar enxergar algumas coisinhas aqui e depois é só colocar cada coisa no seu lugar, digamos assim. Na parte externa, a primeira coisa que chama atenção na zona cranial anterior são os alvéolos dentários superiores, parte dos ossos maxilares. Aqui atrás seria o osso, os ossos palatinos, né? Isso daqui é parte do osso maxilar, mas essa daqui já é parte do osso cigomático, digamos assim. Então aqui você tem maxilar, aqui já é cigomático ou malar. O cigomático ou malar, ele possui a sua apófise temporal, que se articula com a apófise cigomática do temporal para assim formar o arco cigomático, justamente o nosso limite onde passaria a linha bicigomática. Esse osso aqui do meio é o esfenoides, ele possui essas apófises pterygoides. A apófise pterygoides tem um lábio lateral, um lábio medial e uma fossa no meio. Se você acompanha o arco cigomático posteriormente, ele cai aqui. Esse aqui é a cavidade glenoide do temporal, justamente onde se articula os côndilos da mandíbula, formando a articulação temporomandibular. Fica algo mais ou menos assim. Muito bem. Seguimos posterior à cavidade glenoide, encontramos a apófise mastoides. Antero medial à apófise mastoides, a apófise estiloides. Ela está quebrada, mas ainda dá para ver o que sobrou. Entre ambas apófises, forame estilomastoide, okay, por onde vai ser exteriorizado o crânio, o nervo facial. A apófise estiloides, medial a ela, esse forame jugular ou rasgado posterior. Anterior ao forame jugular, forame carotídeo. Vai entrar aqui, a artéria carótida interna, vai fazer a sua estálica lá dentro, sai aqui, quer dizer, entra aqui, né? Entra no crânio para ajudar a formar o polígono de íris. Voltando aqui, forame carotídeo, forame jugular, anterior ao forame carotídeo, esse forame pequenininho aqui é o forame redondo menor ou espinoso. Anteromedial redondo menor nós temos o forame oval, medial forame oval, o forame rasgado ou simplesmente rasgado anterior, alguns chamam de lácero também. Muito bem, o que mais dá pra gente ver aqui? Na parte posterior, côndilos do occipital, direito e esquerdo. Essa daqui é a porção basilar do occipital, tem um tubérculo aqui, se chama tubérculo faríngeo. Vamos ver o que mais aqui. Conduto condíleo. E é isso aqui que a gente vê de principal aqui fora. Não esquecer da ranhura digástrica medial à apófise mastoides.
aqui se inserta o ventre posterior do músculo digástrico. Lateral aqui, conduto auditivo externo. Muito bem, agora vamos lá para dentro. Fossa cranial anterior, média e posterior. Nós temos na fossa cranial anterior, isso aqui que está quebrado seria a lâmina cribosa do etimoide. Bem no meio nós temos a cresta galli, também uma estrutura do etimoide. Na cresta galli que se inserta a osso do cérebro, que vem daqui assim, porção da dura madre. Muito bem, isso aqui é o osso frontal, inclusive essa daqui é a porção orbitária do osso frontal. Observa como essa parte aqui ela é mais fina, inclusive aqui está quebrada desse lado. Vou pegar a lanterna aqui para mostrar. Como ela fica ali. É o teto da órbita. Muito bem, seguindo, se essas daqui são as alas menores do esfenoide, a ala menor quando se inserta no corpo, através de duas raízes, ela delimita o conduto ou foramen óptico. A ala menor com a ala maior forma a fissura orbitária superior ou hendidura esfenoidal. Aqui é meio difícil de ver por dentro, é mais interessante ver ela da órbita, né? Ali você tem o conduto óptico, ver se eu consigo marcar aqui, conduto óptico e fissura orbitária superior ou hendidura esfenoidal. O conduto óptico passa o segundo nervo cranial, o nervo óptico, junto com a artéria oftálmica, que é a primeira rama da carótida interna, e pela fissura orbitária superior passa principalmente os nervos oculomotores, além das três ramas terminais do nervo oftálmico de Willis. Muito bem, voltando aqui para a fossa cranial, na parte média nós temos principalmente o corpo do esfenoide. Isso aqui que está quebrado é a cília turca, a famosa cília turca, lugar onde vai ficar guardadinha a glândula hipófise, a glândula pituitária. Vamos ver o que mais aqui. Isso aqui são os forames, alguns forames que a gente viu lá fora, dá para ver aqui dentro. Esse aqui, por exemplo, foramen oval, atrás do foramen oval, foramen espinoso. Lembra que eu falei que o conduto carotídeo, quando ele entra aqui, ele faz uma volta, uma S itálica lá dentro e sai aqui, ó. Então fica meio difícil de ver ele por dentro, mas que dá pra ver, dá. Isso aqui é o penhasco do temporal. Essa zona aqui é zona petrosa, a parte superior do penhasco, justamente onde vinha o nervo trigêmino, vem aqui, ele se expande aqui formando o gânglio de Gasser e dá suas três ramas terminais, V1, V2 e V3. O V1 oftálmico, as suas ramas terminais outra vez terminam aqui na fissura orbitária. O V2 vai penetrar nesse foramen aqui, que é o foramen maxilar, e o V3 vai entrar aqui, que é o foramen oval. Depois que ele entra aqui, ele já troca de nome praticamente como nervo alveolar inferior. Vai dar uma rama lingual e outra alveolar inferior, que vai, depois que ele sai dali, vou mostrar aqui, isso aqui é bem importante, depois que ele sai do foramen oval, ele penetra na mandíbula, nervo alveolar inferior. Por que se chama alveolar inferior? Que vai para os alvéolos inferiores, simples. Depois esse nervo se exterioriza aqui pelos foramens mentonianos. Ótimo. Voltando ao nosso foco aqui, não esquecer do maior e talvez o mais importante foramen do crânio, foramen magno. Foramen magno, ele é 100% do osso occipital. Ok? Ótimo. Aqui dá para observar essa estrutura em formato de cruz, uma linha horizontal, outra vertical. O meio disso daqui é chamado de protuberância occipital interna, justamente se encontra a nível da externa. Nessa protuberância occipital interna é onde vai se insertar a tenda do cerebelo e é também onde ocorre a confluência dos senos ou prensa derófilo. Essa tenda do cerebelo vai dividir em fossas cerebelosas e fossas cerebrais. Não podemos esquecer justamente o conteúdo disso daqui. Encéfalo. Tudo que está dentro do crânio é chamado de encéfalo. O encéfalo seria formado por cérebro, que ocupa anterior, médio e posterior, e cerebelo, tronco cerebral, mas encéfalo, protuberância bulborraquídeo. Isso aqui está aqui, embaixo da tenda do cerebelo. Muito bem. Último foramenzinho aqui, vamos ver. Conduto auditivo interno é onde penetra o nervo facial antes de sair por aqui, pelo estilomastoide. Depois que ele entra aqui, ele se encontra dentro do osso temporal num lugar chamado aqueduto de Falópio. Essas marcas aqui
são as marcas da artéria meningea média. Isso aqui é comparada com a folha de uma figueira, chamada hoja de higuera. Aqui ela não é tão visível, mas aqui sim. Aqui dá para ver perfeitamente as impressões da artéria meningea média. Na calota também a gente consegue observar outras impressões. Isso daqui são as impressões das granulações aracnoideias de Pacioni. Vamos ver como é que dá para ver aqui. Aqui. Isso aqui é o osso parietal, inclusive aqui dá para ver a sutura dentada, uma das articulações mais resistentes do corpo humano. No parietal, foramen parietal, pelo qual passa as venas emissárias de Santorini. Não esquecer que o nome disso daqui é bregma, o ponto de articulação entre o frontal e os dois parietais. Bregma. Quando o bebezinho nasce de cabeça para baixo, chamada apresentação, bregma. O bebê nasce assim em bregma. Bregma. Enfim. Vamos ver o que mais. Aqui, foramen supraorbitário e infraorbitário. Órbita formada por 7 ossos. Esse ossinho lá no fundo, aqui, o famoso vomer, um dos elementos que vai formar o tabique nasal. Isso aqui é o esfenoides, isso aqui é o vomer. Essa daqui é a articulação entre os dois. Importantíssima articulação, sinartrosis, famosa pelo seu nome, esquindelesis. É o único lugar do corpo que tem esse tipo de articulação assim. Muito bem. Forame incisivo e os forames palatinos. Agora, conclusão da história. Pegou a bolilha de base do crânio, endocranial, divide. Fossa, o crânio se divide em fossa cranial, anterior, média e posterior, portal e tal, limite. Pegou a parte externa, se divide em zonas, anterior, média, posterior, a média, 2 quadrados, um quadrado, outro quadrado. Cada quadrado se subdivide em 2 triângulos, anterolateral, posteromedial. Depois coloca cada coisa no seu canto aí. A parte da zona posterior, forame magno, não sei o que, e vai dividindo cada coisinha no seu canto. Cara é outra bolilha, mandíbula é outra bolilha, articulação temporomandibular, outra bolilha, órbita, outra, fossas nasais, outra, cavidade bucal e língua, outra, bóveda craniana, ou calota, calvária, outra. Então aqui tem muitos temas que serão cobrados nesse bolilheiro. Valeu, galera, aquele abraço.